Pessoal, quando nós iniciamos, nós começamos a falar das propriedades da matéria e aqui tem uma síntese do que estava lá no texto e depois a gente vai falar dos exercícios. Então, primeira coisa que nós temos lá, os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e que se a temperatura e a pressão variam, nós temos umas mudanças de estado físico. Então, se eu estou no estado sólido e a temperatura aumenta, ele tende a passar para o líquido. Isso se chama fusão. Se o líquido aumenta a temperatura, ele passa para o gasoso e isso se chama vaporização. Se eu tenho a diminuição da temperatura, a tendência do gás a se transformar em líquido, isso se chama condensação, e o líquido se transforma em sólido, a solidificação. Agora, se eu tenho um aumento ou uma diminuição da temperatura, tem 4 substâncias que passam do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, e isso se chama sublimação. Só acontece com 4 substâncias: a naftalina, gelo seco, a cânfora e o iodo. Aí nós temos lá no texto que diz que a matéria é a relação existente entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. Só que neste caso, a massa sempre precisa estar em gramas e o volume em ml ou centímetros cúbicos. Aí, lá também tem como transformar as unidades de massa e de volume. Então, eu tenho lá várias unidades de massa: tonelada, quilogramas, gramas e miligramas. Para cada transformação, eu preciso de um valor que represente ela em outra unidade. Essas unidades são múltiplos de 1000. Então, o que acontece? Se eu quero transformar toneladas para quilos, eu multiplico por 1000. Se eu quero transformar quilos para grama, multiplico por 1000. Se eu quero transformar miligramas para miligramas, eu também vou multiplicar por 1000. Se eu quero fazer a transformação ao contrário, miligramas para grama, gramas para quilo, quilo para tonelada, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 1000. Então, é assim que eu converto as unidades. E se eu estou falando de volume, eu tenho metros cúbicos, decímetros cúbicos, que corresponde ao litro, e centímetros cúbicos, que correspondem ao ml. Essas grandezas também são múltiplos de 1000. Então, se eu quero transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos ou litros, eu vou multiplicar por 1000, e de litros e decímetros cúbicos para centímetros cúbicos ou ml, também vou multiplicar por 1000. Se eu preciso fazer a conversão contrária, em vez da multiplicação, eu vou fazer a divisão por 1000. Porque o cálculo da densidade é gramas por ml ou centímetros cúbicos. Aí lá também está escrito e falando de misturas. Tenho 2 tipos de misturas: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A mistura homogênea, a gente fala que é aquela mistura que tem uma fase só. Ou seja, eu posso colocar várias substâncias juntas, na hora que eu misturo as 3 ou 4, vai acontecer uma coisa só, você vai ver uma coisa só. Então, se em casa você pegar um copo com água e colocar açúcar, açúcar dissolve na água. Se você adicionar sal, o sal dissolve na água. No final, você só vai ver a água. Agora,
Nas misturas heterogêneas, eu vou ter duas ou mais fases diferentes. Por exemplo, aqui, se eu pegar umas pedras, colocar água, a água não mistura com a pedra, então eu vou ver duas coisas diferentes. Se eu adicionar óleo em cima disso, o óleo não se mistura com a água. Então eu vou ver três situações diferentes. Vou ver a pedra, a água e o óleo. Por que o óleo está aqui em cima? Por causa da densidade. Quem tem densidade menor fica por cima. Também falamos dos fenômenos. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos são a mesma coisa que transformações. Aí eu tenho transformações temporárias, como uma mudança de estado físico. Por exemplo, se eu pego água e coloco no freezer, ela vai virar sólido. Se eu tirar ela do freezer, ela volta a ser líquida. Isso é temporário, é o tempo que eu quiser. Então, do mesmo jeito que ela se transformou em sólido, ela volta para o líquido. Então, esta mudança não é permanente. Agora, se a mudança é permanente, eu tenho um fenômeno químico. Por exemplo, se eu queimar um pedaço de papel. Depois que eu coloquei fogo no papel, ele não volta a ser papel. Ele vai se transformar em cinza e não tem mais como reverter ele a papel. Então, transformações ou mudanças permanentes, eu tenho um fenômeno químico. Se a transformação é temporária, eu tenho um fenômeno físico. E lá no texto tem duas coisas importantes: ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando eu tenho essas mudanças de estado físico, elas só acontecem em determinada temperatura. Por exemplo, a água. A água sai do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius. Este é o ponto de fusão da água. Ou seja, quando eu tenho 0 graus Celsius, o gelo começa a virar água. Agora, para transformar líquido em gasoso, isso acontece a 100 graus Celsius. Ou seja, quando eu atinjo 100 graus Celsius, a água começa a sair do estado líquido e virar gasoso. Então, isso se chama ponto de fusão, a passagem do estado sólido para o líquido pelo aumento da temperatura, e ponto de ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, também pelo aumento de temperatura. Então, aqui eu posso falar do ponto de fusão e aqui eu posso falar do ponto de ebulição. Antes, a gente chamava a mudança de estado físico do líquido para o gasoso de ebulição. Aí veio uma outra nomenclatura e passou a se chamar vaporização, mas os nomes de pontos continuam: fusão e ebulição. Então, é a temperatura exata que a substância deixa um estado e passa para o outro. Com isso, nós podemos determinar a temperatura de qualquer substância sabendo seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Por exemplo, a 25 graus Celsius, a água vai estar em que estado físico? Então, eu tenho lá dois valores: ponto de fusão e ponto de ebulição. Tudo que vem antes deste valor vai estar no estado sólido. Tudo que tiver entre o ponto de fusão e de ebulição vai estar no estado líquido. Tudo que tiver depois do ponto de ebulição vai estar no estado gasoso. Então, eu sei que o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então, antes do zero, lá, -1, -2, -3, está tudo no estado sólido.
De 0 até 100, ou seja, 1, 2, 3, 99, vai estar no estado líquido. 101, 102, 103 vai estar no estado gasoso. A 25 graus, o 25 está entre o 0 e o 100. Então, ele vai estar no estado líquido. Isso a 25 graus Celsius. Se eu pegar um outro exemplo, uma substância qualquer, uma substância X, ponto de ebulição, ponto de fusão menos 130, ponto de ebulição 10. Vamos chutar. Ela existe? Não necessariamente. Nós estamos só trabalhando com as hipóteses. Tenho aqui menos 130 e aqui 10. O que vai acontecer? Menos 130, menos 131, menos 132, menos 140, 150, que vai no sentido contrário, vai ser sólido. 129, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vai estar no estado líquido. 11, 12, 13, gasoso. Ou seja, os 25 está depois do 10. Ou seja, essa substância vai estar no estado gasoso a 25 graus Celsius. Terceira substância. Vamos falar de uma substância Y. Ela tem ponto de fusão menos 200 e ponto de ebulição menos 8. Então, menos 200, menos 8. O 25 está para lá, positivo. Também vai ser uma substância no estado gasoso. Se eu der uma substância Z, ponto de ebulição, 30 graus. Ponto de fusão, 500 graus. O que vai acontecer com essa substância? Tenho lá 30 e 500. Tudo que vem antes do 30, 29, 25. Ela vai estar no estado sólido. Isso a 25 graus Celsius. Tá certo? Então, estes pontos servem para mim determinar o estado físico de uma substância em qualquer situação. Isso tudo estava no texto e nos exercícios que vocês tinham para fazer lá no site. Então, o que vai acontecer? Primeiro exercício, ele fala que ele quer saber a mudança de estado físico descrita naquelas situações. Então lá, letra A, B, C, D e E. Na primeira, secar roupa no varal. A roupa sai com água da máquina, do tanquinho ou do próprio tanque. Aí eu coloco ela para secar, eu penduro, tem vento, tem sol, aumenta a temperatura e a água vira gás. Este fenômeno é a vaporização. Na letra B, transformar suco de limão em sorvete. Suco está no estado líquido, sorvete no estado sólido. Isso acontece porque diminuiu a temperatura, então é solidificação.
Letra C, derreter ferro a altíssimas temperaturas. O ferro está no estado sólido. Seu passo para o líquido, ele vai sofrer uma fusão. Formação de gotículas de água no vidro de um carro deixado no sereno. O ar da madrugada está numa temperatura, ele encontra o vidro que está numa temperatura mais fria do que o dele, a diminuição da temperatura passa do estado gasoso para o líquido, isso é a condensação. E, por último, a diminuição das bolinhas de naftalina. Então, falamos que a naftalina passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Isso é a sublimação. No exercício 2, ele fala que uma indústria tem uma quantidade de plástico de um fabricante. E aí ele vai ser submetido a testes. Um desses testes consiste em aquecer o plástico até derreter. O plástico está no estado sólido, vai passar para o estado líquido, porque a temperatura aumentou. A alternativa correta é a alternativa E, que é a fusão. Então, outro exercício, uma aplicação do que nós vimos aí. Terceiro exercício fala de densidade. Então, ele diz o seguinte, que um pedaço de metal tem 15,7 gramas e uma densidade de 7,86 gramas. Determine o seu volume. Então, no terceiro exercício, eu vou fazer a fórmula da densidade. Para mim fazer a densidade, eu preciso da massa e do volume. Só que ele falou que a massa era 15,7 gramas e que a densidade 7,86. Ele quer saber o volume. Sei que a fórmula da densidade é a massa dividido pelo volume. Então, a densidade 7,86, a massa 15,7, eu quero saber o V. Simplesmente este troca de lugar com este, o volume vai ser 15,7 dividido por 7,86. E o volume, 2 centímetros cúbicos. No quarto exercício, ele também está falando de velocidade. Só que ele dá uma proveta, né, dividida em 3 líquidos diferentes. Então, aqui ele tem o líquido A. Aqui ele tem o líquido B. E aqui ele tem o líquido C. E ele fala que são 3 coisas: água, benzeno e clorofórmio. Aí ele fala das tabelas da densidade, né? Que a água vale 1, que o benzeno é 0,9 e o clorofórmio é 1,53. Ele quer saber quem é quem. Aí nós dissemos que na densidade, o que vai acontecer? O mais denso, ou seja, que tem a densidade maior, vai ser quem está embaixo. Então, neste caso, é o clorofórmio. Que tem a densidade maior, 1,53. Depois aqui eu tenho a água.
Então, aqui, ó, 1,53 é maior do que 1. E aqui em cima é o benzeno. Então, ele queria saber a sequência dos líquidos. E aí, o benzeno está em cima porque a densidade dele é 0,9. Então, o que acontece? Os mais pesados, os mais densos, desculpa, estão embaixo. Então, clorofórmio, água e benzeno. No exercício 5, ele fala dessas coisas de estado físico a determinadas temperaturas. Então, nós temos lá o exercício número 5, ele fala, tem uma tabelinha, né? Então, está dividido em 4 coluninhas e ele quer o estado físico de cada uma delas. Então, lá nós temos substância 1, 2, 3, 4 e 5. Então, substância 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui estão os valores de fusão e aqui de ebulição. E aí ele quer saber o estado físico a 25 graus Celsius, que nem nós demos no exemplo. Vamos pensar aqui a mesma coisa. Lá, menos 218, menos 183. Então, menos 219, menos 220, tudo sólido. 217, 190, 183, líquido. Aí lá, menos 90, 0, 25, tá tudo para lá. Este está no estado gasoso, ou seja, 25 é para lá na linha numérica. Aí nós temos aqui menos 63 e 61. Menos 70, menos 80, sólido. Menos 50, 0, 25, 61. Tudo está no estado líquido a 25 graus Celsius. Terceira, 41 e 182. Menos 30, 25. 25 está no estado sólido. E estes daqui com temperaturas altíssimas. O 25 é menos que 801 e menos que 500. Também estão no estado sólido. Então, eu não posso esquecer que esta linha, a linha numérica normal, o zero separa a parte negativa da parte positiva. Neste caso, os 25 são positivos. Sexto exercício fala disso de novo, só que de uma outra forma. Ele dá uma tabela, o ponto A, o A, o B e o C. Então, ele fala de pontos de fusão e pontos de ebulição. E ele também quer saber os pontos de fusão, ele quer saber o estado físico também a 25 graus Celsius. Então, vamos lá. Aqui é o ponto de ebulição. Então, lá, ele diz o quê? Que a substância A tem ponto de fusão menos 20 e ponto de ebulição 40. Então, o que acontece? Na substância A,
ela está no estado líquido. AB, eu tenho aqui 250 e 500, ou seja, muito maior do que 25. Então, a B está no estado sólido a 25 graus Celsius. E a C, eu tenho menos 10 e 10. O 25 está bem para lá, então vai estar no estado gasoso. A sequência, né, a alternativa correta, que fala que A é líquido, B é sólido e C é gasoso, é a alternativa A. No exercício 7, nós vamos falar de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vamos lá. No exercício 7, eu tenho lá a mistura, eu quero saber o número de fases. Lembrando que homogênea é uma fase, heterogênea pode ser duas ou mais. Água e sal é uma fase. Isso é uma mistura homogênea. AB, água e serragem. Serragem é aquelas raspas de madeira que a gente tira para planar alguma coisa. Aquilo lá está no estado sólido, mas a serragem é muito leve, então ela está em cima. Vou ver duas fases. E aí a mistura passa a ser heterogênea. Letra C, água e álcool. O álcool dissolve a água, uma fase, e a mistura homogênea. A letra D, água e açúcar, também uma fase, porque açúcar se dissolve na água, a mistura homogênea. Letra E, água, açúcar e areia. A água dissolve o açúcar, mas não dissolve a areia. Duas fases, heterogênea. E a letra F, eu tenho água, sal, óleo, serragem e areia. A água dissolve o sal, uma fase. Com o óleo, duas, que não mistura. Serragem, 3 e areia, 4 fases. E a mistura também é heterogênea. Aí no exercício 8, nós temos o seguinte, que adicionar-se excesso de água límpida ao sistema de cubo de gelo, cloreto de sódio e glicose, após a fusão completa do gelo, quantos compostos compõem a mistura final? Se eu fosse pensar no gelo e na água, eu ia ver duas coisas diferentes. A água, o gelo flutua. Se o gelo flutua, são duas coisas diferentes. Mas ele fala após a fusão. Fusão é o derretimento. Vou ter água e gelo numa coisa só. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. O sal de cozinha dissolve na água. E a glicose é o açúcar. O açúcar dissolve na água. Então, quantas fases eu vou ter? Apenas uma fase, que corresponde à alternativa A do nosso exercício. Aí nós temos o exercício 9, que fala de fenômenos. Eu quero saber se o fenômeno é químico ou físico. Então, a letra A, queima de gasolina. A partir do momento que eu coloco a gasolina no motor, ela não volta. Então, fenômeno químico. Acender uma lâmpada. A lâmpada eu acendo e apago. Acendo e apago. Isso é um fenômeno temporário, é físico. Letra C, quebra de um objeto.
Se eu pego um pregador e quebro ele não deixou de ser madeira, né? Só que ele está quebrado. Então, se eu puder consertar, é um fenômeno temporário, isso é físico. D. Formação de ferrugem. A ferrugem corrói o ferro. Então, ela transforma o ferro numa nova substância que é a ferrugem. Isso é permanente. Isso é um fenômeno químico. A letra E. Derretimento de um iceberg. Iceberg é uma montanha de gelo. Se ela derrete, ela vira água, mas nada impede da temperatura diminuir e ela voltar para o estado sólido. Isso é um fenômeno físico. E a F, digestão de alimentos. A partir do momento que o alimento chega no estômago, a gente não consegue mais ter ele por causa do ácido clorídrico do estômago. Então, esse é um fenômeno químico. E no nosso último exercício, nós temos: considere os processos. Então, processo 1, transformação de rocha em pó através de pressão. Se a pressão altera, então a rocha depois ela pode ser transformada em sólido de novo. Então, é um processo físico.